Cadê o meu tecladista? Ah, meu Deus do céu. Toca esse instrumento com graça, Reinaldo. Me ajuda aqui. Deus abençoe pastor Vanderlei, pastora Sônia, pela oportunidade de estarmos aqui. Irmãos, queria agradecer os visitantes. Deus abençoe. Juvenal, sua família, amigo. Irmão Mário, meu Deus do céu, o Mário entrou ali, eu falei, que isso? Você acredita, Mário? Olha, diante de Deus, no altar, que eu vou dizer que ontem eu estava falando de você para um outro amigo. Lembra do Mário? Ah, o Mário Butina, né? E tal. E hoje você entra aqui, Deus do céu. Nós se conhece antes de eu casar, jovem ainda. Meu Deus do céu. Deus te abençoe, Mário. Meus irmãos, tenham um pouco de paciência comigo. Abre a sua Bíblia em Jeremias. Não quero que ande agora, ó, exortando a igreja. Não quero que ande, não querem. Isso é boa. Irmãos, por favor, por gentileza, ande o menos possível agora. Senão você não entende, eu falo rápido, eu falo... Então você tem que entender... Pelo menos um pouco. Livro do profeta das lágrimas, profeta Jeremias, capítulo 8. Lendo o livro de Jeremias, eu parei neste capítulo e neste versículo. Capítulo 8, versículo 20. Glória a Deus. Eu gosto que o Reinaldo toca, porque daí ele não fica tirando foto de mim. E ele não obedece ao abençoado. Jeremias 8, 20. Quem achou diz amém. E quem não achou, olhe para cá. Passou a cega. Findou o verão, e nós não estamos salvos. Ai, ai, ai. Você me ajuda? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela sua presença, Deus. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a transmitir. Senhor, Tu conhece a minha limitação. Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a compreender a Sua vontade, a Sua palavra, a se cumprir em nós. Nos dá graça nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Texto forte, né, irmãos? Se você já leu, você vai compreender o profeta dizendo, passou a cega. Ô, Aline, Deus te abençoe. Passou a cega, findou o verão. E aí as últimas frases dizendo que nós não estamos salvos, é de arrepiar, né? É de vir um temor. Mas daí ele me levou a estudar um pouco, porque o profeta estava profetizando isso, ou estava proferindo isso sobre a nação. Jeremias estava passando para o povo o sentimento do coração de Deus. Jeremias começa a ver o peso da mão de Deus sobre a nação. Povo que havia dado as costas para Deus. O livro de Jeremias é triste, irmãos. O estado que Jerusalém, que Israel se encontrava diante de Deus. O profeta sai profetizando, sai dizendo, passou a cega, findou o verão, nós não estamos salvos.
A cega e o verão eram épocas de colheitas que Israel vivia. O povo de Israel estava cego, surdo para as coisas divinas. O povo de Israel era um povo que dependia da agricultura. Não tinha empresas, não tinha fábricas, não tinha nada disso. Eles viviam da agricultura. Eles dependiam de Deus, dependiam do tempo e dependiam dos seus esforços físicos. O povo ia ao campo, aravam a terra, limpavam ela, preparavam a terra, lançavam a semente e aguardavam a chuva para a colheita. Essa era a vida de Israel naquele tempo. Aí quando fala passou a cega, nós vamos compreender que a cega era a primeira colheita de cereais, dos grãos, de cereais que eles plantavam, o arroz, o trigo, o milho, a aveia, a cevada e coisas mais. Para o seu sustento, para a sua sobrevivência. E se a primeira colheita não vingasse, não desse, não frutificasse, eles teriam a segunda colheita. A primeira colheita vinha de abril a junho, e a segunda de agosto a setembro. Eles teriam, se a primeira colheita fracassasse, eles teriam a segunda colheita, que era a semente dos frutos. A história diz, irmãos, Flávio Josefo, um judeu, historiador, que os homens fizeram tudo que um agricultor faria. Abriram a terra, limparam ela, adubaram, araram a terra, lançaram a semente. Pois bem, Jeremias está andando pelas ruas dizendo: ei, passou a cega, findou o verão, nós não estamos salvos. Alguém vai dizer: ei, profeta, você é louco, você é maluco, olhe para o tempo, a previsão já deu que vai chover, e tem mais, profeta, as nuvens estão carregadas. Mas o profeta continua dizendo: Deus vai pesar a mão sobre nós, nação. Flávio José vai dizer na história que a chuva veio, mas as águas não tocavam o chão. O calor do solo era tão forte que fazia com que o mormaço quente subisse, tocasse nas águas, nas gotas, e evaporasse antes de tocar o chão. Isso é assustador, irmão. Aí Jeremias vai continuar dizendo, vai dizer: ninguém enxerga que isso é o peso da mão de Deus, nação. Deus quer arrependimento, Deus quer que se volte para Ele. É o peso da mão de Deus sobre os homens. E alguém vai dizer: não dê ouvido, para esse profeta louco, ainda temos o verão. E o povo volta a acreditar em profecias falsas. A história diz que choveu naquela época. Agora as águas regam a terra. E alguém vai dizer: eu sabia, olha aí, Deus se lembrou de nós. Aí Flávio José vai dizer outra história, irmão, que cresceu os frutos, maçãs vermelhíssimas, morangos belos e vermelhos. Mas na hora de colher, quando os homens nas macieiras pegavam aquela maçã, a maçã virava pó na mão deles. Os morangos
grandes e vermelhos, podres, as tâmaras bichadas. E aí o desespero toma conta da nação. Perceberam que pecaram contra Deus. Veio do céu um juízo divino, irmãos, sobre o povo que tinha tudo para ser o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo de Deus na terra. Somos Israel espiritual de Deus, somos nós. Tudo que está escrito na Bíblia acerca do povo de Deus é um reflexo para a nossa vida, é um espelho, irmão. Deus escolheu a nação de Israel para que Israel fosse um espelho para as nações. Deus queria que todos os povos, ao olhar para Israel, desejassem ser como Israel. Eu fico pensando, às vezes, nas minhas orações, Senhor, é um privilégio te servir. Nós não precisamos imitar ninguém aí fora, irmão. Nós não precisamos. Deus queria que as nações desejassem olhar para Israel, se vestir como Israel se vestia, comer como o que Israel comia, andar como eles andavam, cantar os cânticos de Sião como Israel cantava, ser igual a Israel. Mas isso não acontece. Quando Deus escolhe Israel para ser uma nação diferente, Israel começa a sentir o desejo de ser como as outras nações. Não é muito diferente, né, irmãos? Deus queria que os povos se vestissem como Israel. Mas Israel olhava e dizia, por que nós não podemos se vestir como eles? Os jovens hoje chegam, brigam com os pastores, brigam com os irmãos. Por que eu não posso ir em tal festa? Por que eu não posso fazer isso, ou fazer aquilo, ou falar, ou assistir, ou coisas mais? Porque nós podemos ir aonde eles vão? Porque nós podemos adorar a ponto deles dizer, porque nós podemos adorar os deuses que eles adoram? Quando eu olho para a igreja do século 21, eu vejo o retrato de Israel. Em nós. Deus nos tirou do mundo para, com a nossa vida transformada, ganhasse o mundo. O desejo de Deus é que cada vida aí fora, irmãos, quando olhar para você, deseje ser como você. Lá na escola, lá no seu serviço, na vizinhança. Mas não é assim que acontece. Eu trabalho com 30 homens. 30 homens, 6 deles, contando comigo, são evangélicos, são da igreja. E aí, seis deles são da igreja. E aí, faz 9 meses que eu entrei lá. E 9 meses, eu sou uma mosca branca. Eu sou um peixe fora d'água. Só eu me afundo num quartinho para dobrar o joelho, para ler a palavra, para estudar ela. Só eu, irmãos. Agora, eu fiquei pensando, se nós se reuníssemos 6 para se estudar junto, olha essa palavra aqui, tal, me ajuda aqui, tal, como é que é? Vamos orar um pouco, tal, nós temos 2 horas de almoço. 2 horas de almoço, algum deles, meu irmão do céu, vai, senta numa mesa e joga jogatina, baralho, valendo. E eu digo, não, 1000 vezes não. As pessoas têm que olhar para mim, desejar ser como eu, ser como você, mas deste jeito, desta maneira.
Nós temos a oportunidade de dizer: eu tenho o privilégio de ser cristão, eu sou evangélico, eu não participo de qualquer assunto, eu não estou em rodinha de palavras torpes, eu estou no meu canto, tentando atrair a Deus para aquele lugar, mas outros não compreendem. Israel era assim. Muitos de nós envergonham o reino de Deus. Olha o testemunho que você dá, lá na escola, lá no seu serviço, se é que dá testemunho, né? Ninguém sabe que você é crente, e os que sabem, vai dizer: é sério que você é crente? Desse jeito aí? Pois tem o cajado da pastora, já estou devolvendo, irmão. Meu Deus do céu, eu fico olhando para a história de Israel, eu nem gosto de estudar a história de Israel, eu me encontro nela, eu me vejo nela, eu vejo você nela, eu falo: Jesus amado, é isso mesmo, é isso mesmo. Como que é a nossa vida para com Deus, para com as pessoas aí fora? Posso ir lá no seu serviço perguntar quem é você? Eu vou. E aí como é que vai ficar? Não dá para colocar uma máscara sempre. Será que as pessoas olham para você e falam: puxa, ali tem uma mulher, um homem diferente. Se eles não falar de Deus, eles vão falar diferente. Desde Adão até Moisés. Desde lá de Adão até Moisés. Nós temos as 5 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Beleza. Foram os primeiros anos da humanidade na Terra. O que tem a ver com ceia? Eu já chego lá. Deus abriu uma oportunidade, irmãos, para que os homens fossem salvos. Mas em todas as dispensações, os homens fracassaram. Na dispensação da inocência, Deus queria que Adão trouxesse os homens que fossem nascendo, mas Adão fracassou e pecou. Depois vem Noé, e Deus deposita a esperança de um mundo melhor. Noé prega 120 anos, consegue levar 8 almas a Deus. Deus queria alguém que pregasse 8 anos e levasse 120.000 almas a Deus. Noé se embriaga e fica nu. Deus mandou Abraão para representar a verdade. Abraão começa o seu ministério mentindo. Depois vem Isaac, seu filho, cai no mesmo pecado que o pai, mentindo. Deus procurou na 3ª geração. Deus esperava que em Jacó se cumprisse isso, e o próprio nome dele já diz tudo: é enganador. Deus mandou Sansão com uma força inimaginável. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dava força para ele libertar o povo. Sansão morre cativo. Deus manda Salomão para representar a sua sabedoria. Salomão morre louco. Deus manda Davi, o homem segundo o seu coração. Ele só adultera e manda matar o marido da mulher, Urias. Deus manda Moisés para libertar o povo. E era para Moisés começar dando a vida pelo povo. Moisés começa o ministério matando, escondendo e depois batendo na rocha. Em todas as gerações, em todas as dispensações, o homem fracassou. Aí se ouve o eco dos profetas dizendo: passou a cega, findou o verão, nós não estamos
Ninguém conseguiu levar os homens a Deus no Velho Testamento. Os homens se frustraram. Nossos profetas morreram, e alguns morreram de tristeza, irmãos. Até que vem a dispensação da graça. Eu amo essa dispensação. Ah, se não fosse a graça de Deus. Tem um versículo que eu não vou lembrar, mas vai dizer assim. Sobre a dispensação mesmo, que fala que Jesus, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ah, meu Deus do céu, como eu amo Jesus. Até que venha a dispensação da graça inaugurada por Ele, Jesus Cristo, ensinando aos homens a obedecer e serem fiel. Não precisa muito, né, irmãos? Deus do céu, parece que é tão difícil obedecer. Ó Israel, obedeça. Ó Israel, obedeça. Quando obedecia, vencia as batalhas. O anjo vinha destruir o inimigo, e as lavouras, e a chuva vinha, e frutos, e abundância, e tudo vai caminhando segundo a direção e diretriz de Deus, do Espírito Santo. Mas parece que nós não compreendemos isso, queremos desobedecer a Deus. E Israel estava da mesma forma. Aí Jesus vem na sua simplicidade para ensinar. Foram tantos ensinamentos, mas sem o peso da lei, da religiosidade, irmão, mas cheio da graça de Deus. Aleluia! Servir a Deus tem que ser leve, prazeroso para nós. Eu não sei você, mas eu faço das palavras de Jesus as minhas. Desejei muito ceiar convosco esta manhã. Ah, irmãos, quando é ceia, eu acordo de madrugada, eu oro, eu busco, eu acordo mais cedo um pouco, eu falo com Deus: Senhor, hoje é ceia. Eu entendo o valor da ceia, eu entendo a importância que ela tem, não sei você, mas a ceia é lembrar da cruz do Calvário, porque eu poderia estar lá, Ele foi para o meu lugar, no seu lugar. Isso é ceia, aleluia. E Ele veio, a dispensação da graça. Nenhum homem poderia cumprir toda a lei. Ninguém, os homens tentaram, mas não puderam. Jesus ensina 12 homens a amar, a perdoar, a se arrepender, a discipular, a disciplinar, a enviar e coisas mais. Jesus ensina para eles o poder do cristianismo, o poder da oração, o poder do arrependimento. Mas o maior ensinamento de Jesus, a ceia do Senhor. Nós temos a velha e a nova aliança, ou seja, Velho Testamento, Novo Testamento. Tudo aponta para Cristo, irmão, tudo aponta para Jesus. Jesus vai celebrar a última Páscoa, a mesa está posta. Tem o cordeiro, tem os pães, tem o cordeiro assado, os pães sem fermento, ervas amargas e o vinho. Será Páscoa. Aí Jesus está fazendo uma transição. Jesus é maravilhoso. Eu não estou vendo cordeiro aqui, viu, irmãos? Não precisa mais. Ele faz uma transição da antiga para a nova aliança. Eu cansei de debater com os meus amigos. Fala, tem que comer isso, tem que comer aquilo. E eu falo: rapaz, isso é sombra. A realidade chegou, Ele está aí, Ele é Jesus, Ele estabeleceu a nova aliança.
Ali está apontando que Cristo é o sacerdote perfeito. É o Cordeiro perfeito que vai oferecer um sacrifício perfeito que não vai precisar se repetir, irmãos. O que Jesus usou para mudar uma tradição milenar, cara, isso aqui, meu Deus do céu. Eu estava estudando e veio do céu assim um fax e bateu, eu falei, puxa vida, Senhor, eu preciso marcar isso daqui. O que Jesus poderia usar? Irmãos, eu estou falando da Páscoa, é uma tradição milenar, irmãos. Sabe uma tradição no Brasil? Pensa em nenhuma que não pode mudar. Não tem como mudar. Vou falar umas bem simples aqui. Por exemplo, um casal, eles têm um filho, aí se separa. Aí tem uma tradição e uma lei, uma tradição que o homem, o provedor, vai ter que dar a pensão para a criança até os 18. Imagine se mudar o governo, alguém com poder mudar, falar assim, não, agora a mulher vai ter que pagar para o homem. Eu ia abençoar esse cara, mas deixa para lá. Estou brincando, irmãos. Irmãos, imagine se mudar, for ao contrário, não tem como mudar isso, não tem como. Agora Jesus, o que Jesus usou para mudar a Páscoa, algo milenar. Ele poderia usar a autoridade, ele tinha toda a autoridade. Poderia usar a sua poderosa palavra. Ele usa algo mais poderoso do universo, seu sangue. Coloca Lucas para mim, 22, 20, por favor. Lucas 22, 20. 22, 20, por favor. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento. Na onde? Ele está dizendo assim, ó, esse cálice, ele está dizendo assim, ó, isso daqui não é mais a Páscoa, é a ceia. Eu tô fazendo isso, eu estou fazendo essa transição no meu sangue. Ele está dizendo que agora é Novo Testamento no sangue dele, não é mais Velho Testamento que é a Páscoa, é o Novo Testamento, a ceia do Senhor, no meu sangue. Há poder no sangue de Jesus. Foi falado da cruz, foi falado sim, nós temos a cruz, mas não haveria cruz se o sangue não vertesse por cada um de nós a limpar e purificar nossos pecados. Sangue de Jesus, algo mais poderoso do universo. Se Jesus mudou uma tradição milenar, irmãos, você acha que o sangue dele não vai mudar a sua vida, se você de verdade nesta manhã se arrepender e dizer, me ajuda, porque eu quero pegar, aleluia, o cálice simbolizando o seu sangue, mas eu quero transformação. Para Jesus não é nada. Ele mudou algo milenar, o que é para ele mudar a nossa vida, e tem gente brincando, e pecando, e só pecando, e repecando. Pare com isso, irmão. Peça para ele mudar com o sangue dele. O que você não consegue, o que você luta e não consegue, e está aqui nesta manhã meio com vergonha, meio pequenino, o sangue de Jesus, aleluia, sobre a igreja, sobre nós, é poderoso para transformar alguém que diz, eu quero, viu, Mário, você não entrou aqui à toa, é dizer, eu quero, é comigo esse negócio, eu preciso testemunhar no meu serviço, eu preciso resistir às tentações, os pecados, eu tenho que dar um testemunho, eu tenho que levar o nome de homem de Deus, mulher de Deus, porque estar aqui, botar uma máscara é fácil demais, mas diante dele,
Não tem como. Alguns têm crédito no céu, outros não têm por isso. Sangue de Jesus, irmãos. O sangue de Jesus se a verter naquela cruz. Deus do céu. Quando eu paro para orar, para mim, olhar para a minha vida passada, eu me emociono e começo a chorar. Uma vez orando, Deus falou comigo, não era para você ter família. Esse menino bonito que está lá atrás, Cadu, essa menina linda aqui, Gabi, minha esposa maravilhosa. Irmãos, você pode não acreditar que eu vou dizer, mas eu sou o cara mais feliz que você já conheceu. E não tem um centavo no banco, irmão, não tem. Minha felicidade, irmãos, não depende de momentos. A minha felicidade, vou contar um segredo para você, não conte para ninguém. A minha felicidade é lutar para estar no centro da vontade de Deus. Como é bom alguém te apontar e dizer, fala com ele ali, ó. Fala com ele, ele vai saber o que falar para você. Como é bom. Esse dia um rapaz lá no serviço, ele começou revoltado, começou a falar, eu não acredito, desculpa irmão Isaías, mas eu não acredito, se uma pessoa é ladrão, ele vai morrer ladrão. Eu falei, não, mas rapaz, até o sangue de Jesus foi em vão. Não, mas não coloque Jesus nisso, estou falando da pessoa, isso, aquilo, não. E eu tentando pegar leve com ele, aquela coisa. Ele, não acredita em regeneração, não. Eu falei, rapaz, você não conhece nenhum? Eu conheço vários. E tal. De repente, ele parou e olhou para mim e falou, mas de você eu não posso falar nada. Eu deixei falar por si só o testemunho. Ele disse, de você eu não posso falar nada. Se você disse que era perdido, aí eu entrei com a palavra dizendo para ele assim, não é mérito humano. Uma vez que eu entendi que o sangue de Jesus verteu naquela cruz por mim, eu não posso, irmão, crucificar ele de novo. Você corta a minha cabeça aqui, mas eu não vou deixar de falar do Evangelho, de testemunhar Cristo, de anunciar a palavra de Deus e de dar bom testemunho para a glória de Deus. Mais precioso, mais poderoso que tem é o sangue de Jesus, que nós vamos tomar agora, daqui a pouco, simbolizando o sangue dele. Peça a Jesus aquilo que você não consegue. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Enquanto eles se preparam, feche seus olhos, nós vamos orar. Deus soberano, é a tua palavra, Senhor, é o teu sangue. Que as pessoas compreendam ao sair daqui, que não dá para enganar o Senhor, não dá para esconder do Senhor. O sangue foi vertido por todos que estão aqui, e que todos entendam que honrar o Senhor é o mínimo que devemos fazer. O quão satisfatório é, Senhor, o quão prazeroso é testemunhar a Cristo, ressurreto, vivo, ao terceiro dia, por mim, por você, louvado seja Deus. Mas tudo isso aconteceu porque o sangue dele foi vertido e derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós queremos te adorar e te agradecer por esse privilégio, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.